Bom dia. Sejam todos bem-vindos à 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Caraí, exercício 2025. Determino a secretária que faça a conferência de registro de presença dos vereadores. Bom dia, caros vereadores, visitantes, profissionais aqui da casa. Todos estão presentes, o ausente é Flávio e a falta justificada. Havendo número legal, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos. Inicialmente, como de costume, convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Iniciando os trabalhos. Passo ao expediente do dia, assim coloco em discussão, conforme o artigo 158 do Regimento Interno, da ata 9ª reunião ordinária exercício 2025, já distribuída previamente no grupo de WhatsApp oficial da Câmara. Não havendo manifestação ou retificações, ela será declarada aprovada. Ata da 9ª reunião ordinária exercício 2025, aprovada. Neste momento, passaremos ao expediente do dia. Consta no pequeno expediente a inscrição da vereadora Amina Gomes Ribeiro, inscrita para falar sobre assuntos do legislativo. Nos termos do regimento interno, concedo a palavra à vereadora, que dispõe de até 5 minutos para decorrer sobre o tema constante na inscrição. Olá, bom dia, excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, visitantes, funcionários da casa. Hoje eu venho me posicionar a respeito da última reunião, da fala do presidente, a respeito do ofício, né, do vereador Guilherme, e foram levantadas algumas pontuações da fala do presidente que eu fiquei pensativa e quis me posicionar, tanto para os nobres colegas quanto para a população. A primeira, né, foi sobre a tão falada, né, da obra da Câmara, da regularização, né, que falam que a Câmara, né, que não tem documento e etc. E aí eu faço uma pergunta, tanto para o presidente quanto para os nobres colegas, que qual dos imóveis em Caraí que tem regularização? Inclusive, esse prédio da Câmara, o prédio da Prefeitura, a Escola Garrinô, recentemente o mercado foi regularizado através do REURB, e o REURB está aí porque 100% dos imóveis de Caraí não são regularizados e estão em fase de regularização, né? Inclusive o terreno da obra. Outra fala do vereador foi sobre, que me deixou também, né, eu falei, poxa, será que eu tive capacidade quando eu falei, né, da questão dos títulos que, né, eu, por exemplo, não participei, e aí o presidente disse que ele, quando tomou posse também, ele também não teve a oportunidade de escolher. E aí eu até recebi os prints, né, dos vereadores, que todos tiveram a oportunidade de escolher. Porém, senhor presidente, você tomou posse dia 7 de março e a escolha foi feita desde 2023, porque nós já estávamos em fase já de campanha de 2024 e tudo que fosse
Para eventos teria que ser até final de junho. E aí a gente já começou a fazer o processo desde 2023. Inclusive Sérgio me mandou aqui os prints até da fala que na época era Joyce, que era quem organizava para mim. Outra fala também, que foi sobre a empresa de sondagem, que você disse que a empresa de sondagem era das filhas de Miro. E para mim foi uma surpresa, porque aqui na região não tinha empresa de sondagem, e nós precisávamos entender o que tinha naquele subsolo da obra. E na nossa região não tinha, só tinha uma empresa em Valadares. E essa empresa foi contratada, mas não era das filhas de Nilo. Inclusive eu entrei em contato com o Nilo, com as filhas dele, para saber se realmente a empresa era deles, né? Porque a gente também não sabia, né? E para surpresa deles, também, né? Ficaram indignados, né? Com certeza, provavelmente devem entrar em contato com você. E outra coisa também, né, foi a dívida de R$170 mil que o senhor disse que ficou para ser paga aí da empresa. E para mim também foi uma surpresa, né, porque a empresa ela só faz a obra a partir do momento que você paga, e tudo foi por etapa. A obra ela foi feita por etapas. E quando estava já finalizando, o dinheiro que nós tínhamos em caixa, que era quase R$350 mil, foi empregada na obra, que inclusive eles ficaram até fevereiro aí na obra, foi através do dinheiro que tinha sido pago. Outra coisa também, eu estou dentro do prazo, né? Fala-se dessa má gestão, né? E um líder, senhor presidente, ele não olha o passado, ele faz. Ele não olha para trás, ele vai e faz. Então, e hoje eu vejo aqui nessa casa, né? Quando eu entrei, eu não fiquei apontando o que o ex-presidente fez ou não fez, eu fiz. Inclusive, quando eu entrei aqui nessa casa, tudo aqui, hoje, você chegou, né, os nobres colegas chegaram, cadeiras novas, computadores novos. Eu me surpreendi com a cantineira que virou para mim e falou: Amina, será que eu vou ter que sair? E já tem 30 anos que eu trabalho aqui, a geladeira nunca foi trocada, todos os móveis dessa casa foram trocados. E fala-se também da má gestão, sendo que os projetos que hoje funcionam, que deu, né, a oportunidade para que você pudesse empregar 7 novos a mais funcionários, né, foi através desses projetos, que se diga-se de passagem, lógico que nós temos aqui excelentes funcionários profissionais, e eu até parabenizo, né, inclusive vou citar aqui, Vitor, Valéria, Bruno, são profissionais, mas também nós sabemos que tem profissionais que estão aqui só para compor, que inclusive eu já ouvi na rua funcionários falando, os que trabalham, que tem que fazer o serviço em casa porque aqui no dia a dia não dá para fazer o trabalho, porque por conta do barulho e do zum e do entra e sai. Mas enfim, né, que você, como gestor, né, não olhe para trás, regaça as mangas e faça. Senhor vereador, senhora vereadora, eu queria pedir ao secretário, quando você estiver por aí, para ele empenhar, faça um de pegar uma cópia daquele empenho do ano passado, 170 e poucos mil reais que ficou da antiga casa, e coloca aqui para mim, fazer um favor, de cada mesa, o que ficou para quitar com a obra, imprime para mim, fazer um favor. Eu trabalho com de outra coisa. A questão do terreno,
a gente não podemos continuar com ele. Se foi comprado no passado irregular, não é que a gente tem que comprar irregular também. Então, eu continuo falando que o terreno foi comprado de maneira irregular e o terreno está irregular para a construção de obras públicas. E eu consigo provar com vocês na justiça. Se alguém quiser saber mais de alguma a fundo sobre a tal construção da obra da Câmara, eu estou aqui para esclarecer. E eu só respondi, senhora vereadora, o ofício do vereador Guilherme Leco, ele pediu para eu esclarecer. Combinado? Prosseguimos. Requerimento oral da mesa diretora. Requer-se a alteração da data da reunião ordinária de 8 de julho de 2025 para a data dia 3 de julho de 2025. Colocar em votação o requerimento. Nós já explicamos no início da reunião por que a gente vai alterar a data da reunião, vamos antecipar a reunião por conta da regularização aqui da casa, a reforma. O teto, enfim, cerâmica. E aí a gente vai colocar em votação para a gente antecipar essa reunião do dia, acho que é do dia 8 para o dia 3, tá bom? Passaremos nesses instantes a ordem do dia, que consta de proposições para discussão e votação. Projeto de lei número 1291/2025 dispõe sobre a inclusão da grande cavalgada em honra a São José, padroeiro do município, no calendário de festas populares do município de Caraí e das outras providências, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de lei 1299/2025 dispõe sobre a inclusão da festa do padroeiro do Senhor Bom Jesus, padroeiro do distrito de Marambainha, no calendário de festa popular do município de Caraí e das outras providências, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Proposições para discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 19/2025, concede título de cidadão honorário à senhora Sayonara Gomes da Silva Barbosa, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra. Projeto de decreto legislativo 20/2025, concede título de cidadão honorário à senhora Marcele Aparecida Almeida Lamas, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra. Projeto de decreto legislativo número 21/2025, concede título de cidadão honorário ao senhor Julierne Erle Gomes Alves Damascena, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 22/2025, concede título de cidadão honorário à senhora Adriana Pereira Santos Silva, de autoria do vereador Flávio Sena Filho. Projeto de decreto legislativo 23/2025, concede título de cidadão honorário à senhora Renata Primo Coelho Silva, de autoria do vereador Flávio Sena Silva Filho. Projeto de decreto legislativo 24/2025, concede título de cidadão honorário à senhora Maria Vilma Paixão Pisser, de autoria do vereador Flávio Sena Silva Filho. Projeto de decreto legislativo 25/2025, concede título de cidadão honorário ao senhor Rafael Campos do Amaral, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo número 26/2025, concede título de cidadão honorário à senhora Paula Alves Nascimento Colares. Iniciando a ordem do dia, peço à secretária que realize a leitura do parecer técnico referente ao projeto de lei número 1298 de 2025. Em seguida, eu franqueio a palavra aos novos vereadores para a fase de discussão. Parecer número 2/2025, de 24 de junho de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto número 1298 de 2025. Proponentes: Paulo Henrique da Silva. Assunto: Projeto de Lei 1298 de 2025. Emílio. Dispõe sobre a inclusão da grande cavalgada em honra a São José, padroeiro do município, no calendário de festas populares do município de Caraí e da outras providências. Voto da comissão. Esta comissão encaminha a sua conclusão unânime e favorável à regular tramitação do projeto
estando apto a ser apreciado pelos nobres vereadores, salvo o melhor juízo, é o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Caraí, 24 de junho de 2025. Amina Gomes Ribeiro, relatora. Luciana Coelho Dutra, presidente. José Miguel Gomes Soares, membro. Parecer número 3 de 2025, de 24 de julho de 2025. Comissão da Legislação, Justiça e Redação. Processo, projeto de lei 1299 de 2025. Proponentes, Paulo Henrique da Silva. Assunto, projeto de lei 1299 de 2025, emenda. Dispõe sobre a inclusão da festa do padroeiro Senhor Bom Jesus, padroeiro do distrito de Marambainha, no calendário das festas populares do município de Caraí, e dá outras providências. Voto das comissões. Essas comissões encaminham sua conclusão unânime e favorável à regular tramitação do presente projeto, estando apto a ser apreciado pelos nobres vereadores. Salvo maior juízo, é o parecer. Sala das Comissões da Câmara de Caraí, em 24 de junho de 2025. Amina Gomes Ribeiro, relatora, Luciana Coelho Dutra, presidente, e José Miguel Gomes Soares, membro. Parecer jurídico. Requerente Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, solicitante, Presidência da Casa Legislativa. Assunto, projeto de lei 1298 de 2025, emenda, dispõe sobre a inclusão da grande cavalgada em honra a São José, padroeiro do município, no calendário das festas populares do município de Caraí e dá outras providências. Autoria, vereador Paulo Henrique da Silva. Conclusão. Ante o exposto, não se vislumbra óbice ao pretendido, visto que o presente projeto de lei atenda aos pressupostos constitucionais e legais, ressalvado o juízo de mérito da administração, bem como os aspectos técnicos envolvidos, que escapam à análise desta assessoria jurídica, e pelos fundamentos apresentados, conclui-se favoravelmente legalidade do projeto de lei 1298 de 2025, prosseguindo-se assim ao regular processo de tramitação do projeto e submetendo-o para análise das comissões temáticas desta Casa e, posteriormente, a deliberação plenária. Câmara Municipal de Caraí, 24 de julho de 2025. Anderson Santos Amaral, advogado. Parecer jurídico, requerente Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, solicitante, Presidência da Casa Legislativa. Assunto, projeto de lei número 1299 de 2025. Emenda. Dispõe sobre a inclusão da festa do padroeiro Senhor Bom Jesus, padroeiro do distrito de Marambainha, no calendário das festas populares do município de Caraí e dá outras providências. Autoria, vereador Paulo Henrique da Silva. Conclusão. Por todo o exposto do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e adequação à técnica legislativa, bem como a inexistência de óbices, a assessoria jurídica manifesta favorável à tramitação do projeto de lei número 1299 de 2025, devendo o referido projeto ser submetido à discussão e votação da plenária desta Casa Legislativa. No que tange ao mérito, caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou não dessa proposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Este é o parecer, salvo o melhor juízo. Câmara Municipal de Caraí, 24 de junho de 2024, Anderson Santos Amaral, advogado. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão da matéria. E nos termos do artigo 186, em seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, passaremos à fase de votação, que ocorrerá por processo simbólico. Projeto de lei
1298 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação da matéria em tela, permaneça como se encontra. Projeto de lei número 1298 de 2025, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva, aprovado por unanimidade. Neste momento, peço à secretária que realize a leitura do parecer técnico referente ao projeto de lei número 1298 de 2025. Posteriormente, franqueio a palavra aos vereadores interessados por até 5 minutos para se manifestarem acerca da matéria. Eu fiz a leitura dos dois seguidos. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão da matéria. E nos termos do artigo 186 e seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, passaremos à fase de votação, que ocorrerá por processo simbólico. Projeto de lei 1299 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação da matéria em tela, permaneça como se encontra. Projeto de lei 1299 de 2025, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva, aprovado por unanimidade. Neste momento, peço à secretária que realize a leitura do projeto de decreto legislativo constante em pauta. Em seguida, franqueio a palavra aos vereadores para fazer a fase de discussão. Senhores vereadores, bom dia. Peço licença à secretária para a leitura. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2025, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Sayonara Gomes da Silva Barbosa. A Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a linha e do inciso 5 do artigo 45 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Sayonara Gomes da Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título, ora concedido, será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 23 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora autora. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2025, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Marcélia Aparecida Almeida Lamas. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Marcélia Aparecida Almeida Lamas pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Ficou o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 23 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora autora. Projeto de decreto legislativo número 21 de 2025, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Juliane Ellen Gomes Alves Damascena. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Juliane Ellen Gomes Alves Damascena pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 23 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 22 de 2025, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Adriana Pereira Santos Silva. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Adriana Pereira Santos Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único.
A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 23 de junho de 2025. Flávio Sena Silva Filho, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 23, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Renata Primo Coelho Silva. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Renata Primo Coelho Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 23 de junho de 2025. Flávio Sena Silva Filho, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 24, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário a Maria Vilma da Paixão Pincer. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário a senhora Maria Vilma da Paixão Pincer pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, 23 de junho de 2025. Flávio Sena Silva Filho, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 25, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Rafael Campos do Amaral. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Rafael Campos do Amaral pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 23 de junho de 2025. Só uma observação aqui, senhores vereadores. Quanto ao projeto de decreto número 26 de 2025, de 23 de junho de 2025, passei ao presidente para fazer a observação quanto ao se todos concordam para esse projeto de decreto entrar na pauta da reunião de hoje. A respeito, nós explicamos uma situação do cidadão honorário, da excelentíssima advogada, que já presta um serviço relevante na Câmara Municipal de Caraí, e no uso da minha obrigação que confere no artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a linear do início 5º do artigo 45 do Regimento Interno, faz saber o plenário aprovou, fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário à senhora Paula Alves Nascimento Colares pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. Sobre votação, vê se todos concordam. Ela recebeu o título de cidadão honorário. Tudo certinho, senhores vereadores? Pode prosseguir com a leitura? Tá, vou voltar aqui então. Projeto de decreto legislativo número 26 de 2025, de 23 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Paula Alves Nascimento Colares, à Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, do uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a linha e do inciso 5º do artigo 45 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Paula Alves Nascimento Colares pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene
realizado pela Câmara Municipal de Caraíba, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender as despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraíba, Minas Gerais, em 23 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão da matéria. E nos termos do artigo 186 e o seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, passaremos à fase de votação que ocorrerá no processo simbólico. Projeto de decreto legislativo de número 19, alvo 26 de 2025 em votação. Quem for favorável à aprovação da matéria em tela, permaneça como se encontra. Projeto de decreto legislativo de número 19 ao 26 de 2025, de autoria dos vereadores Paulo Henrique, Luciana e Flávio Sena, aprovado por unanimidade. Como não há mais matérias constantes em pauta, agradeço a participação de todos os presentes e, nos termos do regimento interno, declaro encerrados os trabalhos.